Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, desta feita, lição número 2, de 9 de abril de 2023, que tem por título A Predileção dos Pais por um dos Filhos. Estamos falando diretamente dos estúdios da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, que tem como pastor-presidente o pastor Osival Pereira Xavier. Está conosco aqui, como sempre, graças a Deus, o pastor e o professor Isidro, que nos trará esta aula maravilhosa nesta lição. Que Deus abençoe os irmãos. E vamos lá, pastor Isidro. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Queridos, vamos orar, para nós iniciarmos nossa aula. Pai, pedimos a tua bênção, a tua graça, a unção por teu Espírito Santo. Usa essa lição para esclarecer, para dar entendimento, para nos ajudar, Senhor, no entendimento melhor de como lidar com os desafios familiares. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, como o professor Silas disse, hoje é a lição 2 e a leitura bíblica em classe, professor Silas? Se encontra onde, professor Silas? Olá, para quem não tem a revista ainda, a leitura encontra-se no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 25, os versículos 19 ao 22. Capítulo 25, Gênesis, 19 e 22. E o textual está no versículo 25 e 28, capítulo 28. Maravilha. Vamos lá então. Então, vejamos, conforme está em tela, o textuário está aí, E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E a preferência de filhos dentre o lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Maravilha. Agora a leitura bíblica clássica, como já foi dito, Gênesis 25, 19 diz: E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. E, cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso o chamaram do seu nome de Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado à sua mão, ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão, perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Maravilha. Agora, queridos irmãos, passemos para o conteúdo da lição, conforme está em tela. São 3 tópicos. Primeiro, o plano de Deus para a família e sua presciência. 2, o conflito familiar. 3, e o problema da predileção por filhos na família. Professor, quais são os objetivos da lição? Vamos lá. Os objetivos da lição são 3, como diz. Primeiro, apresentar o plano de Deus para a família de Isaque e Rebeca. 2, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar. 3, explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. Maravilha. Agora, minhas irmãs, meus irmãos, vamos lá para a exposição propriamente dita, a partir da introdução da lição, conforme está em tela, está de azul. Observe, nesta lição estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaque e Rebeca. Veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação dos filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. Professor Silas, sua observação. Pastor, obviamente, os filhos, são bênçãos para os pais, que têm que sentir prazer de criá-los, É verdade. com alegria e formar
uma boa convivência entre seus irmãos e pais. Não é só entre pais, irmãos, entre irmãos também, né? Só aí já é um bom começo. Digo mais, independentemente de família, ser cristão ou não, é a família. Isso, Deus família. que criou a família, pois o casamento, a família, é uma instituição divina. E nada de diferença entre filhos, como no exemplo dessa lição. Então podemos sintetizar essa introdução, professor, dizendo o seguinte, que a disfunção familiar é perigosa, Sim. tanto para as famílias como para a sociedade em geral. Não é Sociedade. verdade? Aqui não se aqui fala de família do modo geral também. Agora, lógico, nós estamos tratando da família que está inserida na Bíblia. Maravilha. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, passamos agora para o tópico 1, que é o plano de Deus para a família e sua presciência. Está em tela aí, ó. Observa o vídeo, o slide aí, ó. 1.1, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Professor Ciro, o senhor pode ir para nós? Vamos lá. O plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Diz o seguinte: Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente, quando ele descobre a esterilidade de Rebeca. A Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta, conforme Gênesis 25. Somente 20 anos depois, olha só, pastor, dessa oração, com 60 anos de idade, Isaac recebeu notícia de que Rebeca estava grávida, né? De vermelho ali destacado: nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. Maravilha, professor. Suas análises aí. Pastor, o plano de Deus para a família é o seguinte: notamos que para o nascimento dos filhos, Isaac e Rebeca, digamos assim, foram provados. Isaac foi provado também. Isso. 20 anos, pastor. 20 anos orando, né? O pai dele já foi diferente, né? Então, Rebeca era estéril. Isaac orou insistentemente. Isso. O Senhor ouviu suas orações. Claro que ouviu, né? A resposta só aconteceu 20 anos depois, conforme diz a Bíblia. Sim. Mas eles esperaram no Senhor. E o plano de Deus cumpriu no seu tempo, não no tempo deles, né? Muito certamente ele estava muito ansioso, orava todo dia, Senhor, é agora, mais 20 anos. Então, mas de qualquer maneira foi uma bênção. Eu quero fazer uma observação, viu, minhas irmãs, meus irmãos? Interessante que não há dúvidas de que os planos de Deus seriam realizados na vida de Isaac e Rebeca. Ok? Isso era fato. Por quê? Sim. Porque eles faziam parte da promessa feita por Deus a Abraão, lá em Gênesis 17:7. Deus tinha dito para Abraão: olha, é o seguinte, estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações. Então havia esse pacto. Então Isaac aqui, ele obviamente, né, foi diferente do pai. Enquanto Abraão, né, ele teve seus problemas, até Sara fica grávida de Isaac, no caso aqui Isaac, né, ele quando soube que sua esposa era estéril, ele buscou orar a Deus. Então aqui há uma diferenciação. E para fechar esse ponto aqui, é bom dizer, Silas, que Deus tem um plano para todas as famílias. Como disse Ciro no início, observe, o livro de Gênesis relata que Deus, através do homem e a mulher, estabeleceu o casamento e a família. E que essa instituição é tão importante diante de Deus, que Deus, isto é, que ele criou antes da fundação do Estado e da família. Então, a família é um projeto de Deus. É ou não é, Silas? Sim, perfeitamente. De Deus. Então, tem que ser respeitado mesmo e cumprido, né? Cumprido. Muito bem. Dando continuidade, vamos para 1.2, que é o propósito presciente de Deus, conforme está em tela, não é? Que é o slide, próximo slide. O propósito presciente de Deus. Está aí, ó. Deus conhecia antecipadamente o futuro de Esaú e de Jacó. Isso é fato. Isso independia das circunstâncias que envolvessem essa história. Por isso o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca, né? Atendeu a oração de Isaac e Rebeca concebeu filhos gêmeos, como nós conhecemos. E conforme as crianças se desenvolviam, os gêmeos já se diferenciavam no ventre de Rebeca, lutando entre si. De vermelho, Deus sabia que Esaú e Jacó, por serem agentes livres, porque Deus criou e cria o ser humano livre, eles seriam rivais. Aqui se trata da presciência de Deus, que é um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. E esse atributo não é causativo, isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Fechando, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa.
Muitas vezes não o compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita, né, professor? Perfeitamente. Sua observação, professor. Pastor, minha observação é o seguinte: todas as coisas que aconteceram no universo e as que hão de acontecer, Deus, pela sua presciência, né, ele tem já o conhecimento prévio de todas as coisas. Muito né? bem, muito bem. Então é o seguinte, Deus usou da sua presciência, né, para formar toda aquela situação. Agora, há causas, né, que não se pode precipitar. Às vezes as pessoas se precipitam, né, em fazer alguma coisa. Isso. Só que houve um cumprimento ali. Então, Deus é tranquilo, Deus é calmo, né, pastor? Não se precipita em cumprir os seus planos e promessas ao sabor do nosso querer, né, do nosso esperar, tal. Então, tudo que aconteceu nessa família, pastor, Deus já sabia, pois tem poder para escrever a história, alterar a história da humanidade, né? Agora, existem as causas naturais, sobrenaturais, e outras que Deus usa para cumprir seu desígnio, não é verdade? Muito bem, para desencadear os planos de Deus, ele usa qualquer coisa, mas sempre no seu controle, nada foge. Mas ele se precipitou, não. Deus está sabendo, e vai saber o que vai dar no final daquela situação. Ok. Para clarear mais esse ponto, que é interessante, eu quero fazer a seguinte observação. Olha só, a presciência divina, portanto, gente, é uma qualidade da onisciência de Deus, que se refere ao fato de que o Senhor conhece, como já disse Silas, de antemão tudo que ainda está por acontecer. Se ele não conhecer, ele não é Deus então, né? Deus amou a Jacó, diz lá Malaquias 1, 2 e 3, Romanos 9, 11 e 12, diz que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Mas por que Deus fez isso? Ele é soberano, ele é Senhor, ele faz o que ele quer. Deus é soberano, como já disse, nada acontece sem a permissão de Deus e nada pode impedir Deus de cumprir seus planos. Fechando. Como disse o próprio Jó, no livro de Jó 42:2 diz que o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa e nada pode impedir ou frustrar os planos de Deus. Não adianta, Deus é soberano, Deus é Senhor, é do jeito dele. Quem estamos lá para questionar, né, Silas? Verdade. Não. Se é assim, então vamos para o próximo tópico. Deus, né, Deus, acabou, vamos lá para o próximo tópico. O próximo tópico, o tópico 2, tem como assunto conflito familiar. Está aí em tela aí, ó. O conflito familiar, e começa com 2.1, a esterilidade de Rebeca. Você pode ir para lá? Vamos lá. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada. Por serem impedidas de procriar, mulheres estéreis eram consideradas inferiores ao ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiá-las. Vermelho, bem destacado, diz: no caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaac. Silas. Então é possível ter solução, Silas? Tudo tem solução, pá. Deus é Deus de múltiplas coisas, né? A esterilidade de uma mulher, como diz o texto aí na antiguidade, principalmente no Oriente, né, era um constrangimento para essa mulher, coitada, né, pastor? Então, certamente, Rebeca passou anos e anos com esse sentimento, né, aguardando, né? Observe que Isaac clamou, buscou o Senhor para esse propósito. E Deus respondeu no seu tempo, 20 anos depois, praticamente. E esse tempo todo, ele conhecia Deus, inclusive pela história de seus pais e antepassados. E esperaram saber. Agora, vamos lá saber como eles esperaram isso. E a Bíblia fala, ele orou. As orações, no plural ali, a Bíblia fala, Deus ouviu as orações, quer dizer, ele orava continuamente, nunca desanimou. Pastor, 20 anos, dependendo da pessoa, dá para desanimar. Agora, observe, viu, meus irmãos, eu quero fazer um pequeno lembrete aqui, que Abraão esperou 25 anos, mas durante 25 anos, Abraão teve os seus altos e baixos, teve os seus deslizes, né? Já Isaac, nesse quesito, Isaac foi melhor do que Abraão. Sim. Ele orou, ele buscou a Deus. Não quer dizer que Isaac foi perfeito, não. Que Isaac também cometeu o mesmo erro que Abraão cometeu. Isaac mentiu, dizendo que sua esposa né, era sua irmã. Porém, Isaac cometeu o erro, né, de não dar ouvido à voz de Deus e beneficiar mais Esaú. Porém, nesse quesito, Isaac foi um exemplo, né? Orou. E qual é a lição que nós aprendemos? É que o seguinte, irmão, que nada pode impedir, escute, o plano de Deus, pois quando Deus opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Verdade. Nada pode impedir. Portanto, minha irmã, meu irmão, se você está esperando uma bênção do Senhor, se essa bênção está conforme a vontade dEle, ore,
creia e espere que no tempo de Deus a bênção virá. Para fechar esse ponto aqui, observe que o segredo, né, é o quê? É a perseverança. E aí, em virtude da sua sabedoria, Deus escolhe, olha só, olha que pensamento, em virtude de sua sabedoria, Deus escolhe os mais elevados fins e usa os mais adequados meios para cumpri-los. Ele é Deus. Ok, Silas? Perfeito. Então vamos lá. 2.2, estamos no tópico 2, conforme está em tela, observe, o conflito familiar. O 2.1 falou da esterilidade de Rebeca. Rebeca era estéril, não tinha como ter filho. Né? E agora vamos falar do 2.2, que é o conflito, né? Que ela ficou grávida, Deus abençoou, e aí a bênção veio, mas também alguns problemas nem vieram, né? Está em tela, o conflito. E os filhos lutavam no ventre dela. É a Bíblia quem diz isso, viu, gente? Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias, né? Por isso Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus, tentaram, né, criar um meio. Vocês conhecem a história, foi a lição passada. Agora, diferentemente de seu pai, Isaac, né, buscou ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Uma vez grávida, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre, né, algo estranho, algo inusitado. Aí ela, em vez de se desesperar, a Bíblia diz que ela orou ao Senhor, né, Cida? Orou ao Senhor a respeito da questão, né? E o detalhe, e ouviu Deus, né? E ouviu de Deus, né? E Deus respondeu, né, que havia 2 povos no seu ventre e que o menor dominaria ou seria senhor sobre o maior, né? Isso Deus falou para ela. E lógico, ela também deve ter falado, chamou Isaac, meu velho, que é o seguinte, que é gêmeos, viu? E a história é o seguinte, o menor vai ser o maior, né, Silas? O que você tem a dizer sobre isso? Vamos lá, então. Pode ser o conflito, né? Os filhos lutaram entre eles, lógico, isso, né? Pastor, era como se fosse um prenúncio de que haveria de acontecer, né? Isso. Parece que já iniciaram no ventre materno que ia acontecer, né? Então, a Rebeca, a exemplo de Isaac, ela orou também ao Senhor, pedindo explicação, né? Assim, aquele movimento inquieto no seu ventre, né? Orou ao Senhor como quem pedindo explicação, como já disse, né? Naquela época, pastor, não existia assim a tecnologia de hoje, ultrassom, né? Ecografia, para ver o que estava acontecendo no ventre, né? Que se fosse hoje, dava para acontecer, daria, né? Dava um calmante para os meninos hoje, né? É verdade. Então, Deus ouviu e respondeu que do fruto do seu ventre haveria de nascer 2 povos. Eu estou achando, e ela deve ter ficado inquieta, né, pastor, com essa situação, né? Eu não sei nem se ela deve ter contado para Isaac, né? Contou para Isaac, só que mais tarde a gente vai ver o desenrolar do que aconteceu. Mas o certo é que Deus respondeu ela a inquietude que ela estava com seus filhos. Eu quero trazer mais um subsídiozinho a mais sobre esse ponto 2, o conflito e os filhos lutaram. Observe, Rebeca, estou enfatizando, orou ao Senhor, sentir esses embates dentro do seu ventre. E Deus, logicamente, lhe respondeu. Ok? O filho mais velho, agora um detalhe, de acordo com a lei, né, tanto a lei de Hammurabi, as leis da época, e a própria Bíblia, né, depois a lei mosaica, e era o filho mais velho, conforme a lei, era o herdeiro da herança paterna, primogênito. Ele era o herdeiro paterna, e não só da herança paterna, mas ele ficaria como líder daquele clã. Porém, observe, legalmente, tradicionalmente, culturalmente, essa bênção é para o filho mais velho, o primogênito. Agora, tem um detalhe que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Para Deus, que tem a palavra final, Deus já definiu, já lá no ventre. Olha, é o seguinte, o mais novo seria o herdeiro. Deus disse claramente para Rebeca, né, que olha, não se preocupe, que isso aí já é indício, porém o mais novo será o herdeiro. Continuando. E essa revelação expressa nada mais do que a soberana escolha de Deus, como esclarece o apóstolo. Em outras palavras, Deus, lá no ventre, Deus, né, que conhece todas as coisas. O Salmo 109 diz que Deus conhece tudo, que antes de nós sermos formados, Deus conhece. Esse é o Deus soberano. Portanto, ele faz o que bem quiser.
E às vezes a gente pensa de um jeito, mas Deus muda a história para que o seu nome seja glorificado, né, Silas? Assim. Aí o que compete, Silas, é nós atentar para isso. Mas Rebeca e Isaac não atentaram. Esse é o próximo ponto do slide, que é o slide 3, que é o favoritismo do casal pelos filhos. Tá aí, ó. Favoritismo do casal pelos filhos. Olha aqui. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó eram pessoas diferentes. Deus revela a Rebeca, já falamos, as diferenças entre os gêmeos. O menor teria uma descendência forte e o maior, o mais velho, e por isso o primogênito, Esaú, servirá ao menor. Observa aí, ó. Ok? E aí vem no capítulo 27, já idoso, olha o detalhe, já idoso, cego, Isaac achava que ele estava prestes a morrer, ele se antecipou, buscou abençoar Esaú com a bênção patriarcal ou do direito da primogenitura. Isaac tinha preferência por Esaú, porque este o satisfazia com os manjares das caças. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. E aí essa predileção praticada pelos pais produziria um grande conflito, né? Produziu um grande conflito de imediato e um grande conflito ao longo da história, né, Silas? Perfeito. Suas observações, Silas. Pastor, é o seguinte, de plano logo eu já falo o seguinte, pastor, que o casal, ele deve se amar profundamente, um ao outro, ter afeição ao outro, que isso vai mostrar exemplo para os filhos também, muito bem, né? Muito bem. Essa atitude vai mostrar para os filhos que existe amor naquele lar. Agora, certamente os filhos verão e serão contagiados por essa bênção. Agora, o que não deve acontecer absolutamente é os pais mostrar uma preferência para os filhos, conforme aconteceu esse exemplo aqui, até um exemplo muito mau, né? Muito Um exemplo, não é mau, um mau exemplo, eu não vou falar assim, mau exemplo, né? Rebeca sabia da revelação de Deus. Ela sabia da revelação de Deus, o que ia acontecer com os filhos, né? É como o irmão falou no início. O que Isaac fez com Esaú foi absolutamente legal, né? E no final, o que aconteceu? Vamos dizer, Esaú e Jacó saiu pobre de lá sem nada, fugiram inclusive lá, né? Então, mas Deus, com amor, trata a situação. Rebeca sabia da revelação de Deus, o que ia acontecer com os filhos. Não sei se ela precipitou, aliás, que precipitou. O certo é que nem Isaac e Rebeca souberam administrar essa situação. Muito né? bem. E as consequências foram dramáticas. Veja bem, é importante salientar o seguinte, que Deus já tinha orientado Rebeca. E com certeza Rebeca falou para Isaac, olha, o senhor falou assim. Sim. Os dois sabiam. Sim. Só que ao nascer as duas crianças, um começou preferindo o outro. Quer dizer, aí houve um choque de interesse. Quer dizer, os dois, em vez de orar juntos em prol da situação, né? Aí eu quero fazer a seguinte observação. Observe, minhas irmãs. O princípio básico estabelecido pelo Criador da família é o quê? É a união de todos os seus membros, mesmo sendo cada um distinto em termos de personalidade e temperamento. Não existe pessoa igual nesse aspecto, mas Deus quer que haja o equilíbrio, né? Continuando. Para que os filhos cresçam de maneira saudável, é fundamental que os pais entendam que o amor, como disse Cila, de Deus, não faz acepção de pessoas. A divisão traz sérios problemas para a família. O Senhor Jesus disse que nenhum reino, instituição ou família pode ficar em pé quando existe divisão. Então, qual é a nossa recomendação aqui? Qual é a recomendação da escola bíblica da ADEB? Lute para que sua família se mantenha unida. Ore e faça a sua parte. Detalhe, é óbvio que não existe família perfeita. Não existe marido perfeito, pai perfeito ou mãe perfeita, e nem filhos perfeitos. Existem seres humanos se ajustando continuamente. Eu quero fazer uma observação aqui. Às vezes, Silas, aquele pai, aquela mãe fez de tudo, não demonstrou amor para com todo. Lógico que lá no íntimo, o pai e a mãe tem uma certa, digamos assim, um certo sentimento melhor por outro, mas ele não deve demonstrar. Não deve. E acontece que muitos pais fazem o melhor que pode, e os filhos, quando crescem, se tornam adultos, vêm problemas. Aí o pai e a mãe, logicamente, não têm culpa, né? Isso, vamos ter muito cuidado. Dito isso, vamos passar para o último tópico 3, que vai enfatizar mais isso ainda. O problema da predileção por filhos na família. 3.1. Esaú, o filho predileto de Isaac. Você pode ler para nós, por favor? Vamos lá então. Esaú, o filho predileto de Isaac. Isaac demonstrou fraqueza ao beneficiar Esaú, por causa do guisado, conforme da caça, né? Isso. Ignorando dessa forma
a profecia divina de Gênesis, certo? Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha a primazia no futuro da família. Por isso, Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú. O mais velho, Isaac, não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Ele não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos, o que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentisse prejudicados. Aí está aí o problema, né, pastor? Suas observações. Pastor, né, é o seguinte, uma situação complicada para o pai, né? Situação complicada para o pai, com a predileção de Isaac com a predileção de Esaú, e Rebeca amando a Jacó. Comportamento bem contrário da criação e educação dos filhos. Não se deve, porque um mau exemplo aqui. É claro e patente que em algum momento, pastor, esse conflito iria explodir. Do ponto de vista legal, como o irmão já falou, a primogenitura pertencia mesmo a Esaú, com seus requisitos, né? Mas a aplicação foi desastrosa, né? A aplicação desse fato. Não posso afirmar que foi ingenuidade de Isaac, né? Não sei, já bem maduro. Creio que tanto Esaú como Jacó eram maduros já era um rapazinho maduro, né? E devem ter percebido o comportamento de seus pais. Isso. Eu acho que ele percebeu, pastor. É bem provável que eles se sentiam rejeitados. Um rejeitado pelo pai e aceito pela mãe. E o outro aceito pela mãe, mas rejeitado pelo pai. Isso aí, além do conflito entre eles, causa um mal-estar dentro do comportamento familiar. Isso pode redundar no futuro um conflito mais forte. Como de fato aconteceu aqui. Eu quero fazer uma observação, meus irmãos. Observe que, olha só, vou repetir. Isaac compreendeu. Aliás, Isaac não compreendeu, vou enfatizar, o propósito de Deus para seus filhos. Deus tinha já revelado. Mas Isaac não deixou-se guiar, dominar pela palavra de Deus. Deixou-se guiar pela sua vontade, pelos seus interesses. Vamos continuar aqui, observe. Quando interesses materiais ou emocionais prevalecem acima dos princípios que devem nortear a educação dos filhos, envolvendo amor, né? Envolvendo amor e disciplina, produzirá indiscutivelmente mágoas, conflito, divisão do lar. Então, o que ocorreu com Isaac é que ele deixou a palavra de Deus, deixou a vontade de Deus, deixou o que Deus tinha dito e seguiu aquilo que ele achava muito bem, até porque ele tinha uma certa preferência por Esaú. Qual é a lição para nós, né? Querendo falar os casais mais novos. Eu e Silas somos avós, né? Nossos filhos nós já criamos, não fomos perfeitos, mas fizemos o que podíamos ter, o que podia ter sido feito, né, Silas? Né? Mas os casais novos, às vezes um dos filhos, né, desperta mais atenção, é mais carinhoso, é mais atencioso, a mãe dá uma certa ênfase, o pai, mas é necessário que no tratamento com todos haja uma uniformidade, um equilíbrio. Todos têm que saber que são amados, respeitados, considerados. Todos precisam saber que fazem parte de uma mesma família e estão debaixo da mesma bênção de Deus, né, Silas? Muito bem. Aí, como é que isso deve ser feito? No escudo doméstico, no ambiente familiar, no momento da refeição. Tem que haver esse tratamento, né, Silas? Já vi uma referência anterior. Se lembra Abraão com José? Pois é. Já vi. A predileção sempre é conflitosa mesmo. Sabe? Muito bem, vamos lá. Na sequência, estamos no tópico 3, o problema da predileção por filho na família. Vimos aí no último slide, Esaú, o filho predileto de Isaac. Agora vem o lado, né, de Rebeca. Próximo slide, por favor. Jacó, o filho predileto de Rebeca, né? Enquanto que Isaac dá muita atenção a Esaú, pois Esaú era caçador, e Isaac gostava de uma jazinha, de uma cacinha, aquela coisa toda, de uma comidinha diferente, né? Já Jacó era mais voltado para o ambiente familiar. Tá aí, ó, Jacó, vendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, Rebeca, embora soubesse, olha o detalhe, tá grifado aí, que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus já havia revelado, ela, aí está bem forte, sem consultar a Deus, colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa.
sabendo que Esaú quebrou os princípios, né, da obediência e do respeito aos pais, porque Esaú tinha casado com uma mulher estrangeira, que era errado, né? Rebeca então aquitou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Toda essa trapaça revelava a fraqueza de caráter de Rebeca. E aí, Silas, o que você quer dizer? Pastor, é o seguinte, quanto a Rebeca, ela se comportou da mesma forma que Isaac, né, com a predileção do filho. Uhum. Eles conheciam a lei patriarcal, quer dizer, o princípio do direito da herança primogenitura, como já foi bem batido isso aqui. Sei. Então eu acho que Rebeca, pastor, ela agiu maliciosamente. Uhum. Pastor, ela não poderia talvez chamar Abraão e falar, olha, como é que nós vamos tratar desse assunto? E Deus, se não acontecesse isso, de qualquer maneira, se não acontecesse isso pela intervenção dos dois, certo, Deus ia agir de uma maneira natural que as coisas iam acontecer, de qualquer maneira ia acontecer. Mas não houve provavelmente diálogo entre eles a respeito disso, né? Dessa primogenitura, né? Ela agiu maliciosamente. Ela sabia da promessa de Deus. Isaac também sabia da promessa de Deus, mas não, parece que não se precipitaram, se precipitaram. No início protestou o conselho de sua mãe, agora Jacó, quando ficou sabendo disso, ele de cara protestou o conselho de sua mãe, não, mas a preferência de meu irmão primeiro, tal, meu pai pode descobrir, eu ser penalizado pior, mas tudo estava no controle de Deus, né? Então ela protestou, Jacó protestou, mas mesmo assim foi obediente, né, entre aspas, sua mãe. E as consequências, pastor, foram desastrosas, tanto para os dois rapazes, como para os pais. Um detalhe, Vacilou a família. Um detalhe, viu, meus irmãos, é que lá em Gênesis 25 fala que, observe, Gênesis 25, 29 diz que Esaú, não é, chegou do campo cansado, sim, não é, e então Jacó pediu para ele jurar, né? Jacó fez um acordo com Esaú. Olha, se tu está me vendo a tua primogenitura, que eu te dou que eu te alimento. Eu faço um guisado para você, aquela coisa toda. Então Jacó deu pão a Esaú, versículo 34, e o guisado das lentilhas. Né? Mas antes disso, o que Esaú disse? Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Então Esaú já demonstrava que era uma pessoa, né? E é lógico que Isaac deveria ter observado isso. Mas aqui, o que eu entendo aqui? Que Jacó já havia orientado pela mãe em alguma situação. Agora, o que eu tenho a dizer sobre esse ponto aí, sobre Rebeca? Observe, Rebeca sabia, vamos enfatizar, que a bênção pertencia a Jacó, tanto ela como Isaac. Porém, não esperou o agir de Deus. Se precipitou ao interferir no plano divino, se utilizando, como todos sabem, da mentira e do engano. Portanto, ela não avaliou os danos morais e espirituais que isto iria ocorrer ou iria, né, provocar nos seus filhos. Aí vem a seguinte aplicação: quando os pais agem com escolha preferencial por um dos filhos, o ambiente se torna hostil. Mas uma coisa é certa, tanto Isaac como Rebeca erraram. Rebeca errou, Isaac errou, todos erraram, né? Os dois, infelizmente, foram levados na onda, porque os pais queriam que suas vontades fossem feitas. E assim, a situação foi tão difícil que, detalhe, de acordo com a Bíblia, Rebeca, quando Jacó foi despedido lá para a terra de Labão, seu tio, Jacó ficou lá, Rebeca não mais encontrou com Jacó. Ela morreu sem ver o seu filho, né? É aquela coisa toda. Próximo slide, para terminar. Só um rapidinho, pastor. Eu tenho a impressão que, eu não sei, mas será que Jacó sabia que ele tinha uma promessa, que certamente a mãe dele estava sempre falando, é sua. Aí, quem sabe, na primeira oportunidade você faz. Isso. Eu acho que ela deve ter, não sei, eu tenho a impressão que ela aconselhou a Jacó a fazer aquela situação do guisado, né? Para comprar a primogenitura de Isaac. Vamos lá então. Não, ela deve ter falado, olha, meu filho, você é o herdeiro da promessa. Você tem que fazer um jeitinho, viu? Dá um jeitinho. Querido, vamos ter muito cuidado com o jeitinho. Uma coisa é certa, se Deus tem uma bênção na tua vida, espere em Deus. No tempo dele, ele vai abençoar. Fechando, o problema da predileção pelos filhos, tá aí, ó.
Próximo slide. Aí, ó. Você pode ler esse para nós? Vamos lá, então. Além do conhecimento que os pais tinham acerca dos conflitos entre os dois filhos, faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais dos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Aí tem um destaque de azul. Os filhos são a herança do Senhor, conforme Salmo 127. Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida dos seus filhos. Os pais devem tentar da formação de forma justa e imparcial dos filhos. Ao destaque vermelho vem: os pais têm responsabilidades, né, no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos, conforme Efésios 6, 4, 6, né? Isso aí é o terceiro ponto. Suas observações. Mas foi o seguinte: Isaac e Rebeca devem ter convivido com esse conflito por muitos anos, pastor. Até, como falou, até a morte de Rebeca. E não souberam administrar, antes disso, eles não souberam administrar esse conflito até os rapazes, desde o nascimento até a hora da separação, uma desastrosa orientação de Rebeca, né? Isaac, principalmente Isaac, como líder patriarcal da família, ele falhou também. Ele teve uma falha, né? E já em estado de avançada idade, ele já tiveram sabor com seus filhos. Já pensou, pastor, desde o início até o final, casa vazia, olha só. A desobediência e vingança de Esaú, fuga de Jacó, tudo isso que aconteceu, ela teve que conviver. E ele, casa vazia, desobediência e vingança de Jacó, casando com outro, tal, fuga de Jacó, né? Que tristeza para esse casal, pastor, né? Mas Deus cumpriu a sua promessa, de um jeito ou do outro, Deus cumpriu a sua promessa, né? E o seu plano não foram frustrados. Muito bem. Eu quero um grande exemplo para nós. Trazer mais luz sobre isso, para terminar, sobre o problema da predileção pelos filhos. Observe, Isaac e Rebeca, isso aqui é ponto. Conhecedores dos propósitos de Deus para seus filhos, Esaú e Jacó, conforme Gênesis 25 e 3, em vez de se unirem e orar a Deus sobre a situação dos filhos, o que eles fizeram? Preferiram dar vazão aos seus interesses egoístas, em vez de esperar o agir de Deus. Isso é ponto. Eles provocaram os filhos à ira e ao ódio e a se tornarem filhos rancorosos. É tanto que lá no capítulo 32, 20 e tantos anos depois, né, que Jacó vai para a terra lá de Labão e volta, é que há um reencontro. Jacó tem que passar por aquela experiência do Vale do Jaboque, pensando que Esaú queria matá-lo. Exato. Mas interessante, viu, irmão? De Esaú veio os edomitas, que, junto com os amalequitas, se tornaram os terríveis inimigos de Israel. Isso é história. Fechando, queridas irmãs e irmãos, a lição principal é essa: quando a comunicação saudável e amorosa entre pais e filhos, quando há respeito, afeto e amor, o relacionamento familiar se torna agradável e estimulante. Mas, quando os pais agem com escolha preferencial por um dos filhos, o ambiente se torna hostil. Portanto, cabe aos pais a responsabilidade. Quando eu falo os pais, aqui é o pai e mãe, marido e esposa. Cabe aos pais a responsabilidade com desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Detalhe, de acordo com a psicologia do desenvolvimento, os grandes teóricos como Piaget, Vygotsky, Eric Erickson e outros mais, até em torno de 7, máximo 8 anos, a criança está sendo forjada, personalidade, caráter. Depois disso, ela vai começar o quê? A enrijecer e vai desenvolver aquilo que aprendeu. Então, é na infância. Então, ensina a criança como que deve andar na infância. Na infância, ela precisa dos pais equilibrados e sensatos. Fechando, passemos para a conclusão da lição, né? Mas antes da conclusão, vimos na lição de hoje 3 tópicos interessantes. Primeiro tópico, o plano de Deus para a família. Segundo tópico, né, é o conflito familiar. E o terceiro, o problema da predileção por filhos na família. Conclusão, aí em tela, no slide. Está aí. Na palavra de Deus, encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar.
A Bíblia é o maior manual de aconselhamento pastoral. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles, isto é, aos pais, e os pais não devem provocar a ira aos filhos. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, como nós já falamos, tratando-os com predileção, infelizmente, o resultado é o conflito entre os membros da família, como ocorreu com Isaac e Rebeca, Jacó e Esaú, e muitas famílias dos dias atuais, né, Silas? Perfeitamente. Pastor, saímos dessa lição, né? Certo. Um alerta, né, de procedimentos negativos e positivos na criação dos filhos, né? Que são heranças de Deus, como já falou, a Bíblia relata. Uhum. A Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nos mostra claramente como criar os filhos, né? Isso. O lar, podemos dizer, é uma pequena congregação, é uma pequena igreja, né? Se observarmos a palavra de Deus, com obediência também dos filhos, né? O futuro será bem promissor. Pastor, só uma observação. Eu costumo dizer, quando tenho assim, a oportunidade de falar com os alunos a respeito desse assunto de crianças, que imagine, a criança é como a argila ou o barro na mão do oleiro, do artesão. Sim. Enquanto o barro está mole, você pode moldar de uma forma que você quer. À medida que o barro vai endurecendo, à medida que a criança vai, o pastor falou bem certo aí, sobre a idade da criança, à medida que o barro vai endurecendo, você vai ter dificuldade para moldar do seu jeito. Assim é o lar, são os filhos no lares. Então, enquanto ele está pequeno, está molinho, o barro está mole, você vai colocar do jeito que a palavra de Deus diz. Se passar daí, para quebrar o vaso é só Deus. Aí para quebrar é só Deus. Aí é o sofrimento, né? É um sofrimento. É um sofrimento. Então aproveita enquanto o barrinho tá mole, ainda tá com jeito de ser moldado, para moldar o seu filho na palavra de Deus. Muito bem. Minhas irmãs, meus irmãos, eu sei que talvez a gente fala a pessoas que já têm, como eu e Silas, somos avós, e que faz uma análise, uma retrospectiva do seu papel como pai e mãe, e vê que cometeu alguns erros. Quem é que não comete erros? Sim. E aí vai perguntar, pastor, e agora, o que eu faço? Ora, meu irmão, que para Deus nada é impossível. Né? Outra coisa, nós que já pastoreamos, é comum alguém chegar, olha para o pastor, eu criei meus filhos assim, fiz de tudo, mas eles depois que chegaram à maioridade, ficaram adultos, casaram, têm suas vidas, tomaram um rumo diferente. Não se preocupe. O que você tem que fazer? Ora por eles. Sim. Né, pastor? Ora por eles, né? Voltando para cá, quero concluir dizendo o seguinte, embora, viu, minhas irmãs, mas vamos ficar bem claro, não existe família perfeita, não. Não existe filho perfeito, marido perfeito, não existe mulher perfeita, não existe família se ajustando. Então, por exemplo, embora não exista família perfeita, é possível ter uma vida familiar saudável quando cada um faz o quê? A sua parte, obedecendo aquilo que Deus determinou para a família. Que possamos aprender e praticar a palavra de Deus, para que saibamos lidar com os nossos pontos fortes e fracos, também com os nossos familiares. Então a Bíblia é o maior manual de aconselhamento familiar. Nesse trimestre são 3 lições, já vimos 2. É o maior manual. Pode pegar qualquer terapeuta na área da família, que eles não têm nada a acrescentar. O que a Bíblia diz sobre como ensinar, como orientar, como lidar com a família. Né, professor? Pastor, só para ajustar aí, a família, os pais, não confundir também carinho com o carinho com conforto. Eu dou muito conforto pro meu filho, dou muito bem para o meu filho, dou roupa de grife, dou celular de última geração, talvez até para proteger ou para se como se fosse uma dívida de afeto. Eu não tenho afeto, mas dou carinho, mas dou presente para o meu filho. Quer dizer, tem que dar, não confunda conforto com carinho. A criança pode ter tudo na vida. Meu filho tem creche, tem escola, melhor escola do mundo, mas cadê o amor? É o carinho, o afeto. O afeto do pai. O afeto. E riqueza não quer dizer nada. A pobreza, o amor, ele não tem hierarquia e nem tem predileção por nada. O amor tanto faz na pobreza como na riqueza, o amor é o mesmo dos pais, como tudo tem que ser isso aí. Muito bem, minhas queridas irmãs, meus irmãos, chegamos ao término de mais uma aula, a segunda lição desse trimestre. São 3 lições, relacionamento de família, né? A próxima lição, Cília, vai falar sobre o quê? Pastor, a próxima lição, meus irmãos, meus amigos, será ciúme. Olha só, o mal
que prejudica a família. Então vamos observar bem essa lição. Se você não tiver a sua lição, compre a lição. Parece que ou faltou um pouco da lição, muita gente correu atrás da lição, mas segundo a CPAD, estão sendo lançadas novas remessas, edições dessa revista. Adquiram. Se Deus quiser, até a próxima lição. Vamos orar, né? Pai Santo, nós te agradecemos por esse momento especial em que, ó Deus, junto com teus filhos, com teus servos, com os irmãos, participamos dessa EBD, estudando, refletindo, que essa lição sirva de norte para todos nós. Abençoa o teu povo, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos e sempre. Amém. A Deb, em 2023, anunciando o Evangelho até o fim. Até a próxima.